Olá pessoal, vamos hoje à nossa terceira aula do tópico subespaços vetoriais do curso. Na aula de hoje a gente vai discutir o conceito de intersecção de subespaços, fazer alguns exemplos e principalmente introduzir o conceito de soma direta de subespaços, tá certo? Ok, só lembrando aqui, antes da gente começar propriamente dito assunto novo, né? Só lembrar vocês aqui o conceito de subespaço vetorial. Né? Bom, vamos colocar aqui em modo tela cheia. Bom, essa é a terceira aula do tópico subespaço vetorial. Mas mesmo assim, vamos lá relembrar, né, o conceito de subespaço vetorial. Vamos voltar aqui vários slides. Um subespaço vetorial W de um espaço vetorial V, né, ele é um subconjunto de V que satisfaz três propriedades. Né? Não vazio, W é não vazio. Toda vez que eu pego dois vetores em W, a soma estará em W. E toda vez que eu pego um vetor em W e multiplico por um número real, alfa vezes esse vetor, ele estará em W. Então, essas três condições aqui, eles definem o que a gente chama de subespaço vetorial. Né? Então, a gente vem fazendo vários exercícios, vários exemplos para ilustrar esse conceito. Okay? Então, hoje a gente vai continuar a desenvolver esses conceitos, tá certo? Então, vamos lá voltar. Muito bem. Primeiro, o resultado da aula é um teorema que diz o seguinte: toda vez que eu pego dois subespaços vetoriais de um certo espaço vetorial V e eu faço a intersecção entre eles, essa intersecção será sempre um subespaço vetorial de V. Certo? Esse é um resultado importante, bastante útil, né, que a gente vai usar durante o curso inteiro. Né? Bom, antes da gente desenvolver essas ideias, né, eu gostaria de lembrar, ou se não falei ainda, falar isso para vocês, né, que os teoremas, os resultados teóricos do curso não serão demonstrados devido a essa forma como a gente está dando aula, devido à pandemia, né? Então, assim, eu vou deixar aqui as demonstrações formais, vocês olhem nos livros que estão na bibliografia e que alguma dúvida vocês podem perguntar para mim posteriormente, tá certo? Ok, dito isto, vamos desenvolver algumas ideias em torno desse conceito aqui de intersecção de subespaços. Né? O primeiro exemplo, para a gente entender esse conceito de intersecção, suponha que eu tenho o meu espaço vetorial R3. Eu pego dois subespaços, W1 e W2. Né? W1 eles são os vetores cuja primeira coordenada é nula. E W2 são os vetores em R3 cuja segunda coordenada é nula. Certo? Bom, verifique que W1 e W2 são subespaços de V e calcular a intersecção. Bem, a gente já viu, né, que W1 e W2 são subespaços de V no exercício de acho que na aula passada. Né? O que a gente quer agora é calcular a intersecção. Né? Então aqui tem um erro de digitação. Já vimos que W1 e W2 são subespaços de V, isso é verdade, mas esse exercício não foi no começo da aula, foi na aula passada. Né? A gente já viu que esse W1 e W2 são subespaços de V. Agora vamos calcular a intersecção de W1 com W2. Certo? Bom, para isso a gente precisa entender o que é intersecção. Né? Lembrar aqui teoria de conjuntos que a gente viu no colégio. Né? Nota o seguinte, um elemento A, que nesse caso é um vetor de 3 coordenadas, ele vai pertencer à intersecção, né, se e somente se o quê? A pertence à intersecção desses dois conjuntos, se e somente se A pertence a W1 e, ao mesmo tempo, A tem que pertencer a W2.
né? Isso é a definição de intersecção de conjuntos, né? Muito bem, o A pertencer a W1 significa que o quê? Significa que sua primeira coordenada, A1, é nula. Ao mesmo tempo, A pertence a W2. Isso significa o quê? Significa que a sua segunda coordenada é nula. Portanto, um vetor A está na intersecção se e somente se este vetor ele é da forma 0,0,3. Note que a intersecção ele pede a letra E, né? A pertence a W1 e A pertence a W2. O E vem da intersecção. Ele tem que estar nos dois conjuntos, né? Portanto, a intersecção de W1 com W2 ele é formado pelos vetores da forma 0,0,z, onde z é um número real. Então a gente conseguiu calcular precisamente quem é a intersecção desses dois subespaços, né? O teorema diz que W1 e W2 sempre será um subespaço, contanto que W1 e W2 sejam subespaços. Bom, isso é um teorema, isso de fato a gente já sabia que era verdade, mas observe também, né, que mesmo você não sabendo que esse teorema é verdade, a gente saberia dizer que isso aqui é um subespaço, né? A gente já viu alguns exemplos com esse tipo de subespaços aqui, né? Primeira e segunda coordenada é nula e a terceira fica livre, né? Isso aí é, obviamente, um subespaço vetorial de V. Tá certo? Ok. Antes da gente desenvolver outros exemplos, né, eu gostaria de fazer uma pergunta natural, que é a seguinte. A gente viu, né, agora há pouco, né, que a intersecção de subespaços sempre é um subespaço. A pergunta natural é: o que acontece com a união? Será que a união de subespaços será sempre um subespaço? Muito bem, a resposta é não. Isso, em geral, isso é falso, né? A união de subespaços vetoriais não necessariamente será um subespaço. Certo? Então a pergunta é esta. Bom, para eu mostrar que isso de fato não é verdade, ou seja, W1 união com W2 não necessariamente será um subespaço, vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo bem simples, né, para ilustrar esse fato. Então vamos lá, eu vou pegar o V como sendo o R2 e vou considerar W1 como sendo o subconjunto dos vetores em R2, cuja segunda coordenada é nula. Vou pegar W2 como sendo o conjunto de vetores em R2, cuja primeira coordenada é nula. Certo? E vamos agora estudar quem é a união desses subespaços. Bom, vamos agora entender o que está escrito aqui. Eu escrevi assim, né? W1 união com W2 é o conjunto dos vetores x e y em V, tal que x é zero ou y é zero. Bom, por que essa linha aqui ela é verdade, né? De novo, a gente vai nos remeter à teoria de conjuntos, né? Quando que um vetor pertence a essa união aqui desses dois subconjuntos aqui? Quando que um vetor x e y vai pertencer a essa união aqui? A união, ela chama, né, a letra ou, né? A palavra ou seja, x e y estará na união de W1 com W2 se e somente se x e y pertence a W1 ou x e y pertence a W2. Né? Ok, mas x e y pertence a W1 significa o quê? Significa que y é zero. X e y pertence a W2 significa o quê? Significa que x é zero.
Logo, um vetor pertence à união se e somente se um vetor xy pertence à união se e somente se x é zero ou y é zero. Então, essa linha aqui, né, de fato é verdadeira. Ela caracteriza quem é a união desses dois subespaços aqui. Muito bem. Será que esse conjunto ele é um subespaço? Esse conjunto W1 união com W2, ele é um subespaço? Bom, a resposta é não, como eu já tinha falado, né? Por quê? Suponha que eu pegue dois vetores, né? O vetor U como sendo menos 1 e 0, e o vetor V, 0 e 1. Vocês concordam que U e V, ambos esses vetores são elementos dessa união? Sim, né? É só você olhar o que eu escrevi aqui, né? Porque U pertence à união, né? Devido ao fato de que a sua segunda coordenada é nula. Lembre aqui que para pertencer à união, uma das coordenadas tem que ser nula. Isso acontece com o vetor U. Né? A segunda coordenada é nula. E isso acontece também com o vetor V. A primeira coordenada é nula. Né? Então, tanto U e V estão na união desses subespaços. Porém, você percebe que quando você soma esses vetores, a soma desses vetores vai dar qual vetor? Vai dar o vetor menos 1 e 1. Ora, mas esse vetor não está na união. Para estar na união, né, uma das coordenadas tem que ser nula, e isto não acontece aqui. Portanto, U mais V não pertence a W1 união com W2. Isso mostra o quê? Isso mostra, né, que esse conjunto aqui da união de subespaços não será um subespaço vetorial. Certo? Então, só para deixar vocês alertas em relação a isso, né? O teorema anterior diz que a intersecção de subespaços será um subespaço. Isso é fato. Esse é um teorema. Intersecção. Porém, a união de subespaços não é necessariamente um subespaço. Então, o exemplo que está nesse slide ilustra esse fato. Nem sempre a união de subespaços será um subespaço vetorial. Ok? Muito bem, vamos voltar aos nossos exemplos aqui em relação à intersecção de subespaços. Né? O exemplo eu vou pegar V, o meu conjunto das matrizes de 2×2. Vou pegar W1 como sendo o subconjunto das matrizes, né? Cujo essa entrada da matriz é nula. Né? Se você chamar esse cara a quarta, né, entrada da matriz é nula. Tá certo? E eu vou considerar W2 como sendo o subconjunto das matrizes cuja diagonal secundária ela é nula. Certo? Então eu tenho o meu espaço vetorial das matrizes 2×2 e considerei W1 e W2, esses dois subespaços aqui. Primeira coisa, né? Primeiro mostra que de fato isso é um subespaço, mas isso é fácil de mostrar, né? Usando todos aqueles nossos exemplos, as mesmas ideias que a gente viu nos outros exercícios e exemplos, tá certo? Quem é a intersecção de W1 com W2? A gente vai fazer a mesma coisa, usar o que a gente definição de intersecção, né? Um elemento A, neste caso é uma matriz, está na intersecção de W1 com W2, né? Se somente se o quê? A pertence a W1 e, ao mesmo tempo, pertence a W2. Ok, o A pertence a W1 significa o quê? Significa que o A22 é nulo. Essa mesma matriz pertence a W2 se somente se o quê? A21 e A12 é nulo.
Ora, o vetor, a matriz A pertencer a essa intersecção significa então o quê? Significa que A22 é igual a A21 e A21 é igual a A12. E A12 tudo isso aí é nulo, né? Portanto, eu caracterizei quem? Eu caracterizei a intersecção. A intersecção de W1 e W2 é esse conjunto de matrizes aqui. Matrizes que são nulas, exceto a primeira entrada dela aqui. A primeira entrada é um número real qualquer. Tá certo? Então essa seria a intersecção desses dois subespaços aí. Muito bem. Agora que a gente viu a noção de intersecção de subespaços, vimos que a união de subespaços não é um subespaço vetorial em geral. Vamos ao segundo teorema da aula, né? Eu vou pegar V, um espaço vetorial sobre R, e eu vou considerar W1 e W2 subespaços vetoriais de V, e eu vou somar esses dois subespaços. Aí você fala, mas como assim somar? Somar nesse seguinte sentido, né? W1 mais W2, definição aqui, ele vai ser o conjunto de todos os vetores da forma U mais U mais 2, U1 mais U1 mais U2, né? Onde U1 está em W1 e U2 está em W2. Né? Então o teorema diz que esse conjunto aqui, que é a soma de subespaços, ele é um subespaço de V. Tá certo? Então, só repetindo, né? O que o teorema diz? O teorema diz que se eu pego dois subespaços vetoriais e eu somo esses subespaços, nesse sentido aqui, W1 mais W2 é o conjunto de vetores dessa forma aqui, né? Este subconjunto ele será um subespaço de V, desde que W1 e W2 sejam subespaços vetoriais de V. Certo? Ok. A primeira observação é a seguinte: note que a união de subespaços, desses subespaços W1 e W2, ele está contido, né, nessa soma de subespaços aqui. Para ver isso, é só você pegar um vetor nesse subconjunto aqui. Um vetor nesse subconjunto, ou ele pertence a W1 ou ele pertence a W2. Suponha que ele seja um elemento de W1. Um vetor A seja um elemento de W1. Bom, W1, com certeza, ele é um elemento daqui também, né? Porque um vetor A que pertence a essa união, suponhamos a W1, por exemplo, ele pode ser escrito como sendo A mais 0. Né? Portanto, se um vetor pertence a W1, ele pertence a essa soma aqui também. E se esse vetor pertence a W2, o raciocínio é análogo. Né? Então, essa observação aqui, de fato, é válida, tá certo? Uma outra observação é que o teorema diz que a soma é um subespaço, mas a união, como a gente acabou de ver, não é um subespaço em geral, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, esse teorema, vamos agora fazer alguns exemplos, né, para ilustrar esse resultado. Bom, antes dos exemplos, é conveniente eu introduzir o conceito de soma direta. O que é uma soma direta? Soma direta é simplesmente uma soma de subespaços, mas com uma propriedade adicional. Qual é a propriedade adicional? Essa aqui, que a intersecção entre esses subespaços é o elemento neutro, é o conjunto unitário elemento neutro. O único elemento comum a W1 e W2 é o elemento neutro, é o conjunto, é o vetor nulo. Quando isso acontece, a gente diz que esse espaço vetorial, que é a soma de W1 com W2, né, a gente diz que ele é uma soma direta, né,
se ele é a soma desses subespaços e com a propriedade adicional que esses dois subespaços aqui, o único elemento comum entre eles é o vetor nulo. Tá certo? Nesse caso a gente diz que V é soma direta. E a gente escreve da seguinte forma, né? V é W1 soma com essa bola aqui com W2. Certo? Vamos ver um exemplo aqui para ilustrar esse conceito. O R3. Suponha que o V, o nosso espaço vetorial, seja o R3. Eu pego dois subconjuntos, que no caso aqui são subespaços, né? W1 ele é 0YZ, onde YZ são números reais. O W2 são os vetores da forma x,00, onde x é um número real. Né? Muito bem. A primeira observação aqui é a seguinte, né? Observe que a intersecção é o conjunto unitário que é o vetor nulo. Por quê? Porque um vetor A pertence à intersecção somente se o quê? A1 é nulo, né? Porque se A pertence a W1 são os vetores cuja primeira coordenada é nula. Mas esse vetor também deve pertencer a W2. Mas W2 são a segunda e terceira coordenadas são nulas. Então, todas as coordenadas do vetor que está na intersecção de W1 com W2 devem ser nulos. Né? Logo, A pertence a W1 intersecção W2 se somente se A é o vetor nulo. Tá certo? Ok. Agora, quem é a soma de subespaços? Né? W1 com W2. Eu preciso caracterizar esse cara aqui. Né? Bom, por definição, a soma de subespaços é o conjunto formado pelos vetores da forma A mais B, onde o A é um elemento de W1 e o B é um elemento de W2. Certo? Agora a gente precisa caracterizar esse lado direito aqui. Né? Uma vez que a gente caracterizou esse lado direito, você caracterizou a soma de W1 com W2. Tá certo? E no final das contas a gente vai ver que este cara aqui, esse conjunto, de fato é o R3. E aí a soma será direta. Mas vamos lá. Suponha que eu pegue aqui. Suponha que a gente pega aqui A e B, né? Dois vetores que estão. A é um elemento de W1 e B é um vetor de W2. Né? Repare então que A estar em W1, né, significa que a primeira coordenada é nula. E B é um elemento de W2, significa que as segunda e terceira coordenadas são nulas. Né? Então toda vez que eu somo um vetor em W1 com esse vetor em W2, A mais B, isso vai me dar vetor dessa forma aqui. Né? A mais B vai ser B1, A2,3, onde B1, A2 e A3 são números reais. Né? Isso me diz o quê? Isso me diz que qualquer vetor em R3, ele de fato pode ser escrito como sendo a soma de vetores de W1 com W2. E além disso, eu tenho uma propriedade adicional de que W1 intersecção W2 é o vetor nulo. Certo? Portanto, o conjunto V, que é o R3, ele tem a propriedade de que ele é a soma direta dos subespaços W1 e W2. Por que é direta? Porque a intersecção entre eles é o conjunto unitário formado pelo vetor nulo. Certo? Muito bem, pessoal. Eu vou acabar a aula. Essa aula vai ser um pouco mais curta. Eu vou deixar para vocês um exercício. É o exercício 8 da página 30 do livro do Andrade. O exercício é o seguinte: você considera W1 como sendo o conjunto dos vetores
em R2, né, xy, onde x é igual a y. Ou seja, eu estou pegando a diagonal, né, do plano cartesiano. Conjunto dos pontos x e y, onde x é igual a y. O exercício é: encontre o subespaço W2 de R2, tal que o R2 eu posso escrever ele como soma direta de W1, que é esse conjunto aqui, esse subespaço, com W2. O exercício pede para você achar o subespaço W2 que realiza essa equação 1 aqui. Tá certo? Bom, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem em casa e na próxima aula a gente retoma a partir desse exercício do livro do Andrade. Tá ok? Ok, pessoal. Abração. Até a próxima aula.